Reinaldo Bastelli. Oferecimento Odebrecht Ambiental, na Rua Visconde do Rio Branco, 186, no centro de Limeira. Muito mais modernidade para atender você. Parecendo o trem da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, né? Pontualmente. Olá, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço. Estamos começando mais um programa Reinaldo Bastelli aqui no canal 15 da TV Mix Regional. Estamos aqui de segunda a sexta, das 11 às 12 horas, com a nossa reprise das 21 às 22 horas. E nós estamos iniciando um final de semana prolongado. Então, você que vai viajar, principalmente com a família, né? Aqueles cuidados básicos, necessários, cantados em verso e prosa há tantos e tantos anos, mas que lamentavelmente muitas pessoas, não são algumas pessoas não, muitas pessoas ainda não entendem que além da sua vida, da vida da sua família, tem a vida de outras famílias também em jogo. Então vamos respeitar as leis de trânsito, não vai encher muito a purunga para dirigir, né? Bebeu, não dirija, deixa para beber quando você não está dirigindo. Afinal de contas, muita gente deve sair, a temperatura está alta, né? E própria para aquele famoso banho de mar. Então, muita gente vai para o litoral, muita gente vem para o interior também, né? Então, muito cuidado, caldo de galinha e cautela nunca fizeram mal a ninguém. Então, hoje, sexta-feira, aí meu sábado, domingo e segunda, dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil. Como é que é? Cutucou lá, pegou um papel, coincidência ou sorte? Ou independência ou morte? Não se sabe até hoje, a história ainda não decifrou esse grande enigma, aliás, enigma que continua até hoje, nos dias atuais, com o vice-presidente da República, Michel Temer, se achando um novo Itamar Franco. Ele entende que a grande oportunidade está aí dele se transformar no Itamar Franco. E quando o próprio vice-presidente diz que o Brasil precisa da transparência, o Brasil vai caminhar, o Brasil já está descartando a própria presidente. E, acima de tudo, aquilo que nós estamos falando desde o nosso primeiro programa aqui no dia 20 de agosto, a crise, além de tudo, ela é de confiabilidade. Ninguém acredita mais nas mentiras. Tanto é verdade, que a Folha de São Paulo traz hoje aqui, presidente recua do recuo e volta a defender superávit. Gente, além da corrupção, da roubalheira desenfreada, a ineficiência, a incompetência, é um negócio assim absurdo, que salta aos olhos do mais incauto cidadão brasileiro. É um negócio assim impressionante. Estão brincando de governar, Só que na outra ponta, está a nação brasileira, está o povo brasileiro, que paga um preço muito alto. Não é, olha, mas está economizando tudo bem, faz parte do jogo, nós vivemos outras crises, a coisa é cíclica. Em determinado momento o país evolui, em determinado momento ele acaba cedendo um pouco às pressões internacionais, enfim, isso acontece até com a principal potência do mundo, os Estados Unidos da América. Porém, o pior de tudo é que, além da crise econômica, é uma crise política, é uma crise ética. Então, se você não cortar, não vai crescer, não vai germinar nunca. A ponto do ministro da Fazenda cancelar a sua ida para a Turquia, para a bonita Istambul, participar do G20, porque ele ia jogar toalha. Aí a Dilma chama o Lula, o Pedro Malazarte, chama o Lula, aí chama o Luiz Carlos Trabuco, que é o presidente do Bradesco, chefe do Joaquim Levy, que aliás o Trabuco era para ser o ministro da Fazenda, ele não quis pegar a bucha, então ele bota um testa de ferro na jogada, é o Joaquim Levy. É um homem competente? É um homem competente, mas o cara assume, já fala em aumentar imposto,
muito embora, né, a controvérsia dele com ele e o Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, batendo de frente, porque um fala uma coisa e outro está falando outra. Aí ontem ele apareceu lá, o Aloysio Mercadante, que parece que brigou com o mundo, parece que tem ódio de tudo, é um negócio impressionante, o mau humor do cidadão. É uma coisa que pega na gente, né? Você vê ele na televisão, aquilo passa, né? Não, porque está firme. Quando a pessoa está firme, você não precisa falar que está firme. Os fatos mostram e demonstram, não adianta enganar. Não adianta, muita gente se faz de bobo, né? Dá uma de morto para dançar o samba com o coveiro. Muito bem, olha, daqui a pouquinho nós já estaremos conversando com o Dr. Cláudio Zalaf e com o Dr. Marcos Simões. O Dr. Cláudio Zalaf sobejamente conhecido, Cláudio Felipe Zalaf, Cláudio Felipe Zalaf, sobejamente conhecido aqui, né, na nossa cidade como um advogado de ampla visão, de muita cultura, né, de vasta bagagem na área jurídica, e também do doutor Marcos Simões, a quem a gente está tendo o prazer de conhecer, que é administrador e economista, e nós vamos falar exatamente sobre isso, né, sobre este problema em todas as rodas. O que se domina, o que predomina é o assunto, os problemas causados pela economia, que está gerando muito desemprego. O desemprego, daqui a pouco, o cidadão de bem, ele não consegue levar comida para a sua casa, alimentar os seus filhos, ele vai ficando desesperado, aí ele vai pedir e as pessoas também não estão dando, aí ele fala, olha, eu tentei esse caminho aqui do bem e não consegui, eu vou para o caminho do mal. Pode acontecer muitos casos assim, e aumenta a nossa criminalidade, aumenta mais ainda a nossa insegurança. Aliás, insegurança, cuja promotoria de Limeira agora está com problema aí com os condomínios fechados, inclusive L5. Agora, a pergunta como cidadão, tudo bem que é atribuição do Estado, né? Da segurança, da conservação, e a gente sabe que nós estamos muito longe de alcançar isso. E os condomínios fechados, eles não dão despesa nenhuma para o município. Toda a conservação, iluminação, é tudo por conta dos moradores que fazem o rateio. Então isso minimiza o custo. O custo do município, ele diminui bastante, não tem coleta de lixo de casa em casa, é o próprio condomínio que faz a coleta, que bota lá na portaria, tudo isso. A segurança das pessoas, não precisa destacar a viatura de polícia policial, enfim, tudo isso. Agora, está como o Congresso Nacional lá, que invocaram com as saias das mulheres, achando que elas são curtas, 2 dedinhos acima do joelho. Isso acaba atrapalhando a conduta dos deputados, me engana que eu gosto. Muito bem. Bom, nós estamos recebendo então com muita alegria, com muito prazer aqui o doutor Cláudio Zalaf, que eu reputo uma das grandes cabeças aqui da nossa cidade, aqui no programa Reinaldo Bastelli, e ele vai falar o porquê da sua visita ao nosso programa, o que estará acontecendo aqui na nossa cidade. E me parece que o tema é exatamente em cima daquilo que nós estamos falando, aliás, que o Brasil está falando. É o tema que está muito em voga. Em voga era um termo muito usado pelo Paulo Gracindo, né? Muito tempo atrás. O Dorico Paraguaçu, que está hoje completando 20 anos da sua morte. Ele que fundou o Sucupira e não conseguia... Prefeitura dos Sonhos. Não conseguia enterrar, ninguém morria. Doutor Cláudio, um grande abraço, prazer revê-lo. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Bastelli, grande comunicador. Muito obrigado. Repórter da mais alta qualidade, pessoa com quem tenho o máximo de respeito. Bom dia à TV Mix, aos técnicos que estão aqui trabalhando. É um prazer estar de volta no seu programa, fazia tempo que eu não te via. E trago junto comigo o Dr. Márcio Simões. A nossa preocupação do escritório que eu represento é trazer para os nossos clientes uma mensagem mais otimista, se possível, da forma como o Brasil atravessa na parte econômica. É claro e evidente que a crise está instalada. Os anseios populares estão todos à flor da pele, no sentido negativo. Nós temos
eu não sei se você sabe a diferença entre o pessimista e o otimista. Os dois erram, só que o pessimista sofre muito mais. Então é bom a gente ser um pouco otimista, né? E essa é a nossa mensagem, de trazer uma mensagem aos nossos clientes de um otimismo e de uma racionalização na conduta das suas próprias negócios e das suas empresas. Doutor, otimista é a anta, né? A anta é um negócio impressionante, o otimismo dela, né? Mas diante do país como nós vivemos, é necessário você ter uma esperança, né? Claro. Você não pode deixar que tudo seja visto no lado negro. Claro, a má condução da política econômica gerou tudo isso. Isso não é um problema de hoje, vem vindo há muitos anos de vários governos que antecederam essa senhora que está no poder. Mas é importante dizer que não tem segredo. Se você ganhar 2 e gastar 5, não tem economista que conserte a tua vida. Marcos deve ter alguma receita com referência a isso que ele vai falar na terça-feira no Hotel Zahara, às 8h30 da manhã. Mas só voltando, hoje 20 anos do Paulo Gracindo, que eu reputo um dos monstros sagrados, né, da teledramaturgia brasileira. E ele, travestido de Odorico Paraguaçu, foi realmente um show à parte, né? Eu me recordo, eu assisti no Canecão há muitos anos atrás, muitos anos até porque faz 20 hoje que ele morreu já, né? Paulo Gracindo e Clara Nunes. Eu vi esse no Teatro Rui Barbosa, em São Paulo. Brasileiro Profissão Esperança. Ele reprisou isso no Teatro Rui Barbosa, que é o Teatro Zácaro, em São Paulo. Foi um belo show. E o Paulo Gracindo interpretava Antônio Maria e a Clara Nunes era Dolores Duran. Então foi um negócio fantástico. E depois... Momento mágico. Mágico. Momento mágico. Mágico como foi lá em Londres, né? Aquele espetáculo do Queen, né? Tivemos a honra de estarmos juntos, né? Pudemos almoçar, ir no teatro, jantarmos. Também outro momento mágico. Com a Libra hoje a quase 5, fica mais difícil a gente reviver esse momento. Muito. O Fish and Fish... Não. Fish and Fresh. Fritas que era o... e peixe. Era o... Fish. Não. Então, era bacalhau ou não era roubado, era o... Linguado? Não era linguado, não. Eu sou ruim A disso. DOC. A DOC deve estar custando hoje, mas... enfim, isso já não me pertence mais. Mas nós estamos recebendo aqui também o doutor Marcos Simões, que é economista e administrador, que será o palestrante da próxima terça-feira, lá no Hotel Zahara. Zahara, que é lá atrás da TRW da Anhanguera, ali, só que é a entrada ali pela Rua José Jorge Rodrigues. Exatamente. Na Rua da Antiga Antártica. Não sei se ainda tem lá, né? Eu acho que ainda estão lá. Não, Antártica não tem mais. Não tem mais. Antártica hoje, o prédio lá é de um outro empresário aqui da cidade, mas ele está desativado. Durante algum tempo ele serviu como uma central de ambulâncias, mas hoje está desativado. Onde Chico Pina, né, José Alexandre Ragazzo, Carlos Ragazzo, vendiam Antártica para toda a cidade aqui de Limeira. Doutor Marcos, seja bem-vindo, prazer conhecê-lo, viu? Muito prazer, Reinaldo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, especialmente também agradecer ao Cláudio Zalafa Advogados e ao Dr. Cláudio pela oportunidade de não só estar aqui com vocês, mas de também estar presente aqui em Limeira nessa palestra de terça-feira que vem. Na verdade, ela tem 2 grandes objetivos. Falar um pouco sobre a questão econômica que a gente está passando, todo mundo está sentindo de uma forma ou outra, entender um pouco mais o contexto do que isso representa para o Brasil e principalmente para os empresários da região e fornecer algumas ideias, algumas oportunidades de troca de experiências sobre como que os empresários podem e devem enfrentar isso, dependendo do segmento que eles estão. Existem formas, né? O otimismo, na verdade, ele misturado com pragmatismo, ele vai fazer com que nós achemos formas de enfrentar essa crise nos próximos 2 anos. E esse é o grande objetivo do evento na terça-feira. Doutor Marcos, para quem não conhece ainda, por gentileza, faça a sua apresentação. Isso. Uma autoapresentação. É uma autoapresentação. Eu sou empresário também, né? Sempre fui. Né? Tá meio sem sono à noite também, então. As noites estão mais curtas, né? E há muito tempo nós lidamos com investimentos. Eu represento a Jequitibá Investimentos, é uma empresa da região voltada para o investimento
de capital, com capital nosso de terceiros em alguns empreendimentos, e também eu represento a nossa empresa de consultoria e assessoria econômico-financeira, em fusões e aquisições, em reorganizações empresariais e também na parte de gestão financeira das empresas e dos grandes grupos que são nossos clientes. Eu sou da região por adoção, escolhi a região, amo a região, sou paulistano por formação, vivi metade da minha carreira no Brasil e metade nos Estados Unidos. Tive a oportunidade, quando estava lá, de estudar economia na Universidade de Chicago, na escola do nosso atual ministro também, que estudou lá na época, e voltei para o Brasil principalmente com um pouco desse otimismo, um pouquinho de vontade de ajudar e entregar um pouquinho de volta aqui para a minha comunidade no Brasil, que tem muitas oportunidades pela frente, apesar de grandes obstáculos que nós vamos ver aí nos próximos 2 anos, 2, 3 anos. Chicago, acho que é uma das cidades mais bonitas que o mundo tem. Como é lindo Chicago, não? Cidade maravilhosa. Eu sou muito suspeito para falar, porque você morou quantos anos lá? 4 anos. 4 anos. 4 anos. É muito frio, né? Venta muito. Venta bastante lá no inverno, mas apesar do inverno, é uma cidade próspera, uma cidade, o pessoal normalmente dessa região dos Estados Unidos, eles são bem mais dóceis, bem mais curiosos para saber o que acontece nas outras culturas do mundo, né? E eu fui muito bem recebido lá e tive uma experiência que me faz ter vontade de voltar de vez em quando para lá. A cada 4, 5 meses a minha presença lá nos Estados Unidos está garantida, né? Lá tem a Sears Tower, né? Isso. Que foi durante algum período aí, depois que o World Trade Center sucumbiu, né? É verdade. Ela foi a torre mais alta do mundo, né? É verdade. Depois acabou perdendo espaço lá para o pessoal asiático. É isso mesmo. E próprio Chicago é um exemplo de sobrevivência. Eles eram uma cidade que sofreu incêndios. O Al Capone era de lá, né? Exatamente. Eu acho que, até exagerando um pouco, eu vejo Chicago um pouquinho com uma tradição de Campinas, o que poderia ser no futuro, porque lá sempre foi um entreposto comercial também, as grandes bolsas de mercadorias e futuros, a maior delas está lá, e sempre foi entreposto de passagens de transporte da produção do Midwest americano, né? Então ali Campinas tem um potencial, a região inteira, né? A região de Campinas, a Limeira também faz parte, um potencial de crescimento interessante, mas isso ainda está muito longe do nosso horizonte nos próximas décadas aí, mas eu acho que podemos ter esperança que isso pode acontecer. Chicago do Excalibur, Chicago do Michael Jordan, do jogador Bulls, de basquete da história. A Oprah Winfrey também, ela acho que é de lá, não sei se mora ainda. A única diferença entre eu e ela é o salário. É verdade. Só. Não, tem outras diferenças. Sim. Doutor Cláudio, essa palestra da próxima terça-feira acontece então no Zahara, né? Sim. Ela é voltada para empresários, para o público em geral? Qual é a capacidade ali? Ela, na verdade, ela foi dirigida aos nossos clientes, né? Claro que a gente recebe convidados, seria uma honra recebê-los. Mas é voltada para clientes e pessoas que se interessem, pelo menos, ter noções da experiência que o Marcos pode trazer, vivendo no exterior, vivendo aqui no Brasil, teórico da economia, alguma solução que às vezes nós não podemos observar. Nós sabemos muito, mas não sabemos tudo. Então é preciso nos socorrer de pessoas que nos orientam. E essas pessoas, uma delas é o próprio Marcos. Esse evento, que não será um só, serão outros eventos que faremos, será voltado exatamente à preocupação de entender a economia, agir de modo certo, pegar o mapa do tesouro e cavá-lo e achá-lo. Isso é o mais importante. Porque, diante dessa situação de reveses financeiros e econômicos, uma duvidosidade da orientação da política do Brasil, você não sabe o rumo que nós estamos tomando. Quem sabe uma orientação de fora, e é o que nós buscamos, nos consegue, pelo menos, visualizar uma luz muito maior no túnel que está escuro no momento. Totalmente escuro. Sabemos para onde vamos? Eu não tenho muita certeza. Sabemos onde estamos. Uma economia recessiva, dólar alto, consumo diminuto, preocupação de desemprego, política muito fugidia e alternativa, não se sabe quem é quem no mercado político, e essa duvidosidade nos tira uma certa tranquilidade. Eu acho que nós já tivemos momentos melhores. Não acredito que não tenha solução. Solução tem.
Basta nós nos unirmos e tentarmos entender o diálogo financeiro e econômico que o Brasil atravessa. Muito bem. Você falou em otimismo. Eu nasci otimista, tanto é que eu nasci com 5,5 quilos, né? Então... Mas perdeu muito, hein? De lá pra cá. Não, eu melhorei 20 vezes só. Mas a pessoa determinada, ela é por si só otimista também, né? Quem tem determinação é porque é um otimista, ele acredita naquilo. Eu sempre fui otimista, sempre acreditei em tudo aquilo que me propus a fazer. Porém, o grande problema, a gente fala, tem que ser otimista, mas não adianta você ser otimista se quem tem a caneta na mão não te permite ser otimista. Então, esse que é o que eu vejo, esse grande problema no atual momento. Então, doutor Marcos, o foco específico da palestra, em algumas pinceladas daquilo que você estará comentando com os espectadores lá na próxima terça-feira. Isso, nós vamos passar principalmente por uma introdução, onde nós vamos recolher alguns ingredientes que são importantes para a gente enfrentar a crise, né? Tem uma frase que é importante, que norteia muito os nossos trabalhos nas empresas, que é siga o seu coração, mas leve o cérebro a tiracolo. Normalmente, os grandes desafios para você começar a ter atitudes práticas dentro do ambiente empresarial, eles começam com os aspectos comportamentais. Por exemplo, o pessimismo, o pânico, né? Aquela sensação de inação que realmente é real, né? O que você falou da caneta, me parece que em alguns momentos a gestão pública do país como um todo, e principalmente agora que nós estamos vendo essa crise política, parece que tem alguém que acorda de manhã e fala: o que eu vou fazer hoje para prejudicar os empresários? Não acho que é uma coisa premeditada, mas isso é difícil. Mas mesmo assim a gente vê várias luzes no fim do túnel. Então, essa primeira introdução fala um pouquinho de comportamento, fala um pouquinho do que a gente encontra hoje na economia e o que a gente acha de cenários mundiais e aqui do próprio Brasil nos próximos 2 anos. Daí a gente passa rapidamente para uma fase um pouco mais prática, um pouco mais pragmática, onde nós conversamos com a plateia e sugerimos algumas formas deles olharem para o modelo de negócio e agirem, principalmente agirem o mais rápido possível dentro da empresa para poder sair mais fortalecido da crise, tá? Essas são as linhas gerais e no final a gente dá uma mensagem de coragem, uma mensagem de otimismo e uma mensagem de cooperação, porque um dos grandes desafios que a gente encontra no empresário, por incrível que pareça, é a solidão, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre economia, empresariado e um pouquinho de comportamental na hora da crise. Essa é um resumo, acho que mais sucinto que eu posso te dar agora. Isso. O Dr. Cláudio falou, ou foi você, não me recordo agora, em casa você ganha 2, gasta 5, você está devendo 3. O governo não faz essa lição de casa, né? E o que é pior agora, falando indústria, o industrial, o empresário, ele não tem o financiamento que Cuba tem, aquele porto de Muriel, foi um negócio absurdo, a revista Época mostrou, e o Jornal Nacional da Globo, no último sábado, mostrou também, numa matéria extensa de 6 minutos, né, um envolvimento de empreiteira, do ex-presidente, de 800 milhões. E ontem, né, veio à tona o grupo lá, o Friboi, o Joesley Batista, ele fez doação de 461 milhões de reais para políticos. Doação de campanha, 461 milhões de reais. O grupo dele levou 8 bilhões do BNDES. Então essas coisas precisam acabar, não é verdade? Então é um tema, eu sei, mas é como é que chama? A tiririca, né? Se eu não, mas tem que acabar. Então agora eu gostaria de entrar na área jurídica. Você, como um profundo conhecedor, doutor Cláudio. Isso é uma consulta ou uma pergunta? É uma consulta. Ele é sempre bem humorado. Como é que você está vendo o judiciário brasileiro nesse momento? Sérgio Moro começou a ser criticado e agora está sendo endeusado, porque ele se baseou muito na Operação Mãos Limpas, da máfia italiana, né? Como é que é? Prisão, delação, divulgação.
A delação é um fato novo, né? É. Um fato novo que está acontecendo no Brasil. Fala um pouco sobre isso. A delação ela tem um sentido de minimizar as penas desde que você entregue os outros. É o snitch americano, o delator, o dedo duro. É uma forma de você buscar mais rapidamente a solução dos casos pendentes. Eu fico um pouco preocupado com essa delação, porque às vezes você exacerba a pessoa para poder se safar de uma prisão ou diminuir a sua pena, ele envolve terceiros que nem sempre estão envolvidos. Prova é que um senador foi recentemente absolvido, porque não tinha culpabilidade nenhuma. É uma experiência que é trazida dos Estados Unidos. Lá você tem um sistema de testemunhas que depõem, depois muda a identidade e tem uma vida normal fora daquela comunidade. Não vai acontecer isso no Brasil, mas a delação tem essa característica de mostrar a verdade que estava oculta. Você falou do judiciário. O judiciário está abarrotado de serviço e de trabalho. A máquina está emperrada, né? Com os processos eletrônicos deve minimizar, mas não vejo a curto prazo nenhum tipo de solução para que os processos sejam mais rapidamente decididos e não demorem tanto tempo. A justiça não pode ser tão cega e tão tardia como tem sido. Agora você tem outros elementos que você possa... A mediação é um elemento, a arbitragem é um elemento que pode minimizar o poder judiciário dessa tarefa tão intensa e tão ingrata e tão demorada. No período... Aliás, há quem diga que a justiça é cega, mas não é surda ao tiritar das moedas. Não sei se foi claro. Por isso que a Cascavel tem um guiso, né? Mas a época que eu fui presidente da Associação Comercial... Aliás, você fez um belo trabalho. Eu comentava com o Márcio quando vinha de carro para cá. Você fez um belo trabalho na Associação Comercial, precedeu grandes presidentes, mas você deu uma marca muito específica sua, de participação muito mais de visibilidade, né? Você, nos eventos, você tinha a palavra, talvez pela facilidade de você falar, mas eu achei que a associação foi mais visível, digamos assim, com a sua participação lá. Deve voltar, hein? Volte lá. O cargo é voluntário. Sim, me doei 4 anos. Como os meus cargos que eu exerço também são voluntários. Então, mas me doei 4 anos. Eu acho que a minha contribuição eu dei. Mas eu queria dizer o seguinte, que nesse período nós criamos lá a Câmara de Mediação e Arbitragem. Houve investimento, coisa e tal. Sabe o que aconteceu? Nada. Agora parece sabe que por estão quê? retomando. Eu vou explicar, né? para você. Não, aqui em nível nacional. Para você ser mediador, não basta o título, você tem que ter qualidade. Você não pode exigir de uma pessoa uma qualidade que ela não tem. Não basta você ostentar um título que você não sabe fazer. O Neymar ganha muito. Você faz o que ele faz? Não. Então, ele tem que ganhar. A mediação precede instruções, qualificações, cursos, porque a mediação não é voto. Você é a conciliação. Por isso tem que ter elementos pretéritos. Desculpe se não foi para frente por outras razões. Não porque a mediação não funciona, a arbitragem não funciona. Funciona. Não, mas agora que está começando a funcionar no Brasil. Não estava, até na época não. No próprio novo Código de Processo Civil é uma exigência, é uma possibilidade de exigência processual. Então, mas na época não funcionava em lugar nenhum, não era aqui em Limeira, não. Agora que a gente tem acompanhado na televisão, né, pelos noticiários, está começando a funcionar, coisa e tal, mas efetivamente. Mas uma outra consulta, no ar não vai cobrar nada mesmo. Você pode me pagar um fish and chips em Londres, né? Uma boa ideia. Isso, de adoque ou de bacalhau? De bacalhau. Mas é o seguinte, e esse embate aí do Gilmar Mendes com o Rodrigo Janot? E eu conversava com... Eu, como leigo, achei que o Janot... Aí ele fez um acordão. Ele fez, né? Fez. Eu conversava em off, na Semana Jurídica do ISCA, Faculdades, com um promotor público, muito meu amigo, e eu perguntei a mesma pergunta que você me fez, ele realmente achou que tinha como o Janot dar sequência. Aliás, isso, viu, Marcos, vem muito em conta aquilo que você pode falar também, dessa possibilidade de acordos que prejudiquem a parte econômica do Brasil. Porque isso tem um reflexo, não direto, mas indireto deve ter. Com certeza. Direto, inclusive. Direto. Esses acordos, na verdade, prejudicam a política econômica do Brasil. Com né? certeza. E o que ocorre atrás dos porões dos acordos, você não sabe o que acontece, né? Nos porões dos acordos.
É porque o Renan Calheiros... Tem gente que vende a mãe e entrega. E tem gente que vende e não entrega, não né? entrega. Esse é pior. Mas esses acordos, eles são nefastos, né? Você comentou no início da sua fala hoje uma coisa fundamental, a expectativa em face das incertezas, né? Muitas incertezas políticas. A economia é uma ciência que vive de expectativas, e essas expectativas dependem de como estão as incertezas. Os acordos políticos, os conchavos, aqueles que não são públicos, não são transparentes, eles fazem uma coisa muito simples na economia, e é implacável, apesar de ser simples. Os juros sobem, os riscos aumentam e os investidores param de investir, aguardando para saber se aquilo vai ou não prejudicá-los. Tá? E isso cria no empresariado, nos negócios como um todo, um estado catatônico. As empresas e os empresários ficam sem saber ir para frente ou para trás. Os acordos também, eles privilegiam alguns agentes econômicos em detrimento dos outros, né? Principalmente pequenas e médias empresas, que são, se eu não me engano, 40% da massa salarial brasileira está em torno das pequenas empresas, que às vezes ficam fora desses acordos que privilegiam esse sistema patrimonialista que a gente criou desde a época do Dom Pedro II, né, onde você tem que entrar em conchavos e quiprocós com o governo para você ser um empresário bem-sucedido. Tanto dentro da lei... Corporativismo financeiro. Exatamente. Né? Desde o ponto de vista legal e, infelizmente, nós estamos vendo aí, pelo ponto de vista subreptício, né? Com a corrupção e essas coisas todas. Então, isso afeta, sim, diretamente, doutor Cláudio, a economia e, principalmente, a expectativa de futuro dessa economia. Vamos falar um pouco de juro. O juro pessoal, 160%, né? Cheque especial, 250%, e cartão 400%. E cartão 400%. Chega a isso. Taxa Selic nos Estados Unidos, você conhece bem, 0,25%. Aqui, 14,25%. Fala um pouco sobre isso. Essa disparidade. É uma coisa estrutural do Brasil que me parece inexplicável, tá? Do ponto de vista estrutural. Muita gente fala em termos de riscos de crédito, riscos de default, mas acho que os bancos, eles vivem justamente nesse momento, um dos melhores momentos de lucratividade também nos últimos anos. Tá? Então, esse diferencial de taxa, ele não funciona num país que quer crescer. Isso é a responsabilidade fiscal, taxas de juros e também um pouquinho de estrutura de resseguros mais forte no Brasil é que vai fazer a gente crescer, pensar mais longe. São poucas coisas. Estabilidade monetária, na verdade, foi o que nos fez reduzir juros e montar um modelo nos últimos 15 anos de aumento de renda real e aumento de crédito para a população mais carente. Você vê 40, 50 pessoas migrando da classe D para a classe D e E, né, para a classe C. Isso criou um novo país quase de consumo e de potencial de consumo. Isso foi feito graças à responsabilidade fiscal e transparência fiscal nos anos 90, sobretudo por isso, teve outras coisas também, mas também pela estabilidade monetária, que trouxe esse olhar mais distante, nem tanto, né? Olhar de 5, 10 anos. Os europeus olham com projetos de 30, 40, 50 anos a taxas compatíveis. E a gente teve esse gostinho e a gente agora deu vários passos atrás. E daí, o que acontece? O spread aumenta, o risco Brasil nosso está maior do que Turquia, com aquela bagunça política toda, está maior do que alguns países da América Latina, que a gente achava que eram países mais subdesenvolvidos do que a gente. Então, essa é uma anomalia, de novo, causada principalmente pelas incertezas políticas que a gente criou. Então, Levi fica? Eu acho que ele não fica, tá? Mas a política e a economia são duas ciências que se relacionam, mas têm uma relação complicada. Eu costumo dizer o seguinte, eu também sou economista, né? E os economistas, se não tomam cuidado, eles erram bastante. Então, procure não assim, acreditar no economista cegamente e faça o contrário do que o político sugere que você faça. Acho que são duas coisas que... é um meio termo aí, né? Faça o contrário do que o político sugere e questione muito, inclusive isso que eu estou falando, tá? Questione muito antes de ter como verdade, porque são coisas complicadas.
Porque é interessante que antes da eleição, durante a campanha, a Dilma falava tanto, né? Que uma das apoiadoras da campanha da Marina Silva era filha do Olavo Setúbal, né? Tide Setúbal, né? Do Banco Tide Itaú. Setúbal. E, de repente, banqueiro nunca ganhou tanto dinheiro no Brasil como no governo do PT. Tanto é verdade que o Trabuco estava ontem lá para convencer o ministro da Fazenda. Né? Então, é país onde o banqueiro ganha dinheiro e o bancário, o resto do povo, não ganha absolutamente nada. Mas todos defendem, né, que os juros excessivos, eles comprometem. E há quem diga, há quem defenda agora a volta do consumo interno. Como é que você vê isso? Porque nós somos 204 milhões de almas aqui, né? É um país extraordinário do ponto de vista de potencial econômico, né? E eu acho que a questão de consumo interno, ela está esgotada pelos próximos 2, 3 anos. A recuperação, que vai ser lenta, e a gente prevê que o fundo do poço é segundo trimestre do ano que vem, né, que a gente atinge o fundo do poço. A recuperação virá de infraestrutura, comércio exterior e as decorrências disso aí, né, os grandes projetos de infraestrutura. O consumo está esgotado. Ele cresceu, o endividamento das famílias cresceu a 15%, 20%, 30% ao ano, ao longo dos últimos 10 anos, para favorecer esse modelo de consumo, né, que já está esgotado há muito tempo. Desde 2011, 2012, a gente vê isso. Então, o crescimento não vai ser para o consumo vai continuar retraído. Tive a informação de um dos grandes produtores de farinha do país, uma multinacional, de que a produção de farinha caiu 20% nos últimos meses. Isso aí é um indicador antecedente do que vai vir no varejo nos próximos 60 dias, tá? Em termos de redução de consumo. Você reduzir compra de carro é uma coisa, reduzir consumo de farinha, que é um ingrediente básico na alimentação de qualquer brasileiro, isso já dá uma noção de que o consumo vai apertar. Só em cima disso, eu tenho só uma pergunta depois de carro. Então vamos lá. O entrevistado tem a preferência aí. Esse é o objetivo do nosso evento. É um evento gratuito e aberto a todos. E para discutir realmente isso, e qual é o caminho que essas empresas ou as pessoas físicas podem tomar. O Marcos tem muita experiência nacional e internacional e pode nos mostrar esses anseios solucionáveis, né? Com certeza. Só para fechar de minha parte, você falou em automóvel, farinha, coisa e tal. Semana passada, se eu não me engano, no sábado, a Folha de São Paulo trouxe um artigo interessante de 2 representantes do Sindicato da Indústria da Construção. E eles falam que o governo está dando dinheiro para o robô e deixando o peão de obra do lado. Ou seja, está pagando 30% do salário, 15% a empresa, 15% o governo, do funcionário, naquela redução, naquele acordo, né? Uhum. Que alguns sindicatos não aceitam, que é um negócio, eu acho absurdo, porque a hora que o cidadão estiver desempregado, quem que vai garantir o sustento dele? É um diálogo difícil. É difícil, mas em São Paulo está havendo entendimento nesse aspecto, né? Mas eles fazem essa observação. O governo está priorizando o robô, ou seja, a indústria automobilística, em detrimento da indústria da construção civil, que é aquela que emprega 250 mil trabalhadores, e esses trabalhadores desempregados, eles não têm dinheiro para comprar o carro. É isso aí. Não é verdade? O que você acha disso, Marcos? Eu acho que é perfeito. Eu achei uma colocação muito oportuna. Eu acho que é oportuno. Em outubro, novembro do ano passado, eu escrevi um artigo justamente motivado por isso. Ele chamava a perestroika tropical. Por quê? Porque é um modelo adotado na União Soviética, que nós estamos vendo aqui na época, né, que estava deixando de ser uma União Soviética. Os campeões nacionais, as grandes indústrias pesadas, como privilégio, óbvio que eles têm uma representação muito importante no Brasil e nós precisamos melhorar a produtividade. Para cada alemão, nós precisamos de 4 brasileiros para produzir a mesma coisa. Tá? Então, isso é um problema de produtividade grave, os robôs ajudam com isso, porém, o modelo de pegar os campeões nacionais, o modelo de investir só nas grandes empresas é um modelo falido. Ele não gera o que você falou muito bem, um mercado consumidor. E esse mercado consumidor, ele é necessário numa economia como a gente, como a da China, por exemplo. Essa migração na China é justamente para que eles consigam agora parar de construir prédio, a infraestrutura militar e
um pouco, né, e começar a dar condições para que o consumo doméstico de serviços e produtos seja um componente mais importante da economia. E é esse erro que o meu artigo abordava, e eu acho que esse é um dos principais da gestão do PT nos últimos anos. Muito bem. Meu caro doutor Cláudio Zalaf, estamos quase ao final do jogo. Se for para prorrogação, aí tem que pagar o novo ingresso. Muito obrigado pela sua presença, foi um grande prazer revê-lo e eu deixo espaço aí para suas considerações finais. Eu que sou grato, né? Revê-lo, sempre uma satisfação Essa imensa. gravata fala português ou não? Não, não fala. É sempre uma satisfação revê-lo, agradecer a técnica que nos ajuda, a você, agradecer aos ouvintes. E o objetivo nosso, volto a insistir, é dar aos empresários, se não nossos clientes e outros, um momento de reflexão e um caminho a seguir. Eu fico muito grato pela receptividade. Terça-feira, qual horário? Às 8h30 da manhã com coffee break. Às 8h30 até... 10 Acho horas? que vamos até às 10 horas, 11, 11. Com coffee break. Até onde tiver dúvidas para esclarecer, a gente vai ficar. Convite extensivo Sim. ao apresentador. Claro, com um bom café da manhã. E aos agregados também. Também, por que não? Muito obrigado. Será um prazer, muito obrigado. Marcos, um grande prazer conhecê-lo, viu? Um grande abraço e sucesso na terça-feira. Muito obrigado, muito obrigado. Tá, valeu então. Bom, nós vamos ao intervalo em um minutinho. Segunda-feira, 7 de setembro, nós teremos o desfile aqui na nossa cidade, né? Daqui a pouquinho estaremos falando sobre isso e também sobre... Nós teremos Conferência Municipal da Juventude, estamos tendo os Jogos Escolares e hoje também começa o Canta Limeira, né? Na sua 14ª edição. O Canta Limeira, tem muita gente de fora do estado, é um festival bonito de música, composta pelos participantes, não vale música já conhecida, enfim, e todo ano tem sido um sucesso, com certeza esse ano não será diferente. Então nós vamos ao intervalo, em um minutinho estaremos retomando o programa Reinaldo Bastelli desta sexta-feira, dia 4 de setembro de 2015. Quero mandar um grande abraço ao médico veterinário, Dr. Paulo Eduardo Baraldi, grande Paulo, e a Judite Ercília Cheque Baraldi. Hoje, esse casal terá a honra e o privilégio de ver a filha Paula subindo as escadarias da nossa bonita e centenária Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção. Parabéns, felicidades, vida longa, sucesso. Dá só um minutinho, gente, já volta? Palma Produtos de Limpeza, a melhor solução para você economizar. Atendimento personalizado para empresas, condomínios, escolas, consultórios, escritórios e toda a linha doméstica. Produtos de qualidade com o melhor preço do mercado e o melhor prazo para pagamento. E a entrega é rápida. Palma Produtos de Limpeza, porque você merece essa marca. Rua Capitão Francisco de Toledo, 22, Jardim Piratininga. Fones 3453-8214 e 3702-8214. Estado de São Paulo. 42 milhões de habitantes. O maior centro de negócios na América Latina e maior polo econômico e industrial do Hemisfério Sul. Tamanha concentração exige um sistema de segurança pública à altura. Com o compromisso com a sociedade sempre presente na sua missão de fazer cumprir as leis, combater a criminalidade, preservar a ordem pública, assistindo, acolhendo e amparando as pessoas. Assim é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito bem, retomando o programa Reinaldo Bastelli desta sexta-feira, véspera de final de semana prolongado, segunda-feira, 7 de setembro, feriado nacional, comemoração da independência do Brasil. Nós teremos a solenidade cívica aqui em Limeira, daqui a pouco estaremos conversando com a Elci e com o Wagner.
Mas deixa eu ver com o nosso Marcelo. Tem os gols do complemento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Marcelo? Não tem, porque é o Santos. Se fosse o São Paulo, ele teria. Tem a escalação, tem até a escalação. Bom, ontem o Santos ganhou mais um. Faz tempo que o Santos não perde, hein? Nossa Senhora, eu nem me lembro mais quando foi a última derrota. O Santos ganhou da Chapecoense ontem 3-1, 2 gols do Ricardo Oliveira, um gol do Geovânio, e o Ricardo Oliveira perdeu mais um pênalti. Quando o jogo estava 1-0, pênalti para o Santos, Ricardo Oliveira bateu no mesmo canto. É o 4º pênalti que ele perde. O primeiro foi contra o São Paulo, o Rogério rebateu e ele conseguiu no rebote fazer o gol. Mas depois os outros 3, aí ele não conseguiu mais, né? Contra o Atlético Paranaense, contra o Vasco da Gama e ontem contra a Chapecoense, o Ricardo Oliveira perdeu o outro pênalti. Porém, ele marcou 2 golaços, né? 2 golaços. E amanhã, às 5 da tarde, a seleção brasileira, lá em New Jersey, que fica coladinha em Nova York, a seleção brasileira, com Lucas Lima como titular, estará enfrentando a Costa Rica, né? E o outro jogo, o Figueirense perdeu em casa, jogou bem, mas perdeu em casa do time do Grêmio por 2-0. Então, esse é o complemento da rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, nós estamos recebendo aqui no programa Reinaldo Bastelli a Elci Peixoto dos Santos, que é presidente da Comissão de Civismo. É isso, Elci? Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, Bastelli. Muito obrigada. É isso mesmo. Eu e o Wagner, nós somos componentes da Comissão de Civismo 2015. Tá. Wagner, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É isso mesmo. Nós estamos aqui trabalhando para executar esses eventos cívicos desde o do Dia da Bandeira, agora da Revolução Inconstitucional, a abertura da Semana da Pátria e agora o 7 de setembro para fechar com chave de ouro, né? Muito bem. A Comissão de Civismo, ela é vinculada à Prefeitura, à Secretaria da Cultura, da Educação ou não? Vocês são da Cultura? Eu sou da Secretaria da Educação, Wagner do CEPROSOM. Do CEPROSOM. Isso. Todos os anos... Porque, na verdade, não é a cultura, é a educação que promove, né? Não, é conjunta, né? É conjunta. Todos os anos tem um decreto-lei que o prefeito nomeia os integrantes. São 22 participantes. Então, temos representantes das diversas secretarias da prefeitura e também das corporações militares, tiro de guerra, bombeiro, enfim. São 22 integrantes que se reúnem e decidem sobre os eventos cívicos da cidade. Oi, Elci, onde é que vai ser o 7 de setembro, na segunda-feira, o desfile? Sim, Bastelli, o desfile, ele tradicionalmente está na Doutor Trajano, né? Isso, ele onde nós estamos mostrando as imagens agora de 2005, 2005, há 10 anos atrás. Nossa, é verdade. Pois ele se realiza na Doutor Trajano, com concentração na Presidente Roosevelt, seguindo pela Doutor Trajano no contrafluxo de veículos e dispersa no cruzamento com a Tiradentes, com a Rua Tiradentes. Ah, com a Tiradentes. Então, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, na segunda-feira, logo nas primeiras horas da manhã, o trânsito, evidentemente, estará interditado. Né? É importante você tocar nesse assunto, porque, na verdade, nós vamos fazer a interdição do trânsito no cruzamento da Senador Vergueiro com a Doutor Trajano já no domingo. Porque este ano nós mudamos a localização do palanque. O palanque, anteriormente, ele ficava no recuo do estacionamento da Praça Toledo de Barros. Agora nós vamos deixar todo esse recuo do estacionamento para arquibancadas. Então, ali vai estar acomodando a população. E o palanque ele será montado no cruzamento da Senador Vergueiro com a Tiradentes, ao lado ali do Banco do Brasil. Da Senador Vergueiro com a Tiradentes. Desculpa, Tiradentes não. Senador Vergueiro com a Doutor Trajano. Ao lado do Banco do Brasil, antiga nossa Caixa. Ah, tá. Eu falo Banco do Brasil, você já desce lá para o Luciano Esteves, né? Isso. É a antiga nossa Caixa, né? Isso. Então, no domingo, aliás, pela manhã, nesse entroncamento, o trânsito vai estar impedido para a montagem
do palanque. Com a montagem do palanque, seria uma extensão da arquibancada até o prédio da Caixa, né? Isso. Onde já foi a Câmara Municipal, ali já foi o posto fiscal. Oh, nossa É Senhora. verdade. É verdade, isso mesmo. Deixa eu ouvir um pouco o Wagner. Wagner, e o Ceprosom, onde é que está inserido aí nesse contexto? Bom, o Ceprosom tradicionalmente sempre desfila, né? A gente sempre é uma das primeiras a entrar. O Ceprosom conta com a participação de criança, adolescente e idoso. Então a gente também tem esse cuidado do idoso já logo sair desfilando para não ficar em pé, para toda a logística dos direitos do Estatuto do Idoso. E esse ano a temática do desfile é respeito e dignidade. E nós, o Ceprosom, a gente compreende que o Ceprosom como órgão de garantia de direitos aqui no município, ele por si só ele já garante a dignidade e o respeito, ele está nessa luta. Então esse ano na avenida, lá no desfile, nós vamos representar a estrutura do Ceprosom, até relembrando 1968, que foi a inauguração da Secretaria de Serviço Social aqui em Limeira, pela Marilene Pinto Ramalho e pelo padre Sebastião de Vasconcelos. Então nós vamos relembrar desde a criação do Ceprosom até hoje, que o sistema hoje ganha um corpo, entra para um sistema único federal, que é o SUAS. Então Limeira sempre foi conhecida e saiu à frente por esse trabalho social, por Central de Voluntariado, Cidade do Voluntariado. Então esse ano nós vamos trazer para a passarela o que o Ceprosom faz e quais são as suas atribuições aqui no município. A Deise Adis esteve conosco aqui no dia 28, né, que foi o dia do voluntário. Isso. Né, do voluntariado. E a gente até se recordava, quando a Ruth Cardoso era primeira-dama, né, o Fernando Henrique era o presidente, ela deu o título de Limeira capital brasileira, né? Do voluntariado. Do Foi isso voluntariado, mesmo. né? E agora, recentemente, no dia 28, inauguramos a Central de Voluntariado no Isso. Ceprosom, que também está lá as portas abertas para quem quiser ser voluntário, se inscrever para participar de alguma ação, é só se inscrever lá na Central de Voluntário na Avenida Campinas, na própria sede do Ceprosom. É verdade. Porque tem que haver renovação também, né? O voluntário, eu sempre disse isso e continuo dizendo, existe um processo natural de depuração. A pessoa que não é voluntária, ela deixa e não continua. Porém, existe voluntário que as forças vão se esvaindo com a ação inexorável do tempo. É o passar dos dias. Então, você tem as ideias, mas, de repente, você não tem mais aquele vigor físico para participar das coisas. Então, aí você participa só com as ideias e deixa o espaço, né, para fisicamente outra pessoa assumir essa função. Por isso que essa reciclagem, aí, essa renovação, ela é fundamental, né? Sim. Porque existe tanta gente, a gente fala, nós não somos o índio que é tutelado, né? Não pode ser só tutelado, coisa e tal, mas tem tanta gente que se não depender de outra pessoa, patina não sai do lugar, né, Elci? É um negócio sério, né? É interessante, né? E muitas vezes eu até falo por mim que eu estou galgando a minha aposentadoria para poder aí, desenvolver um pouco o trabalho voluntário, porque no momento o trabalho oficial me toma todo dia e parte da noite também. E como é que vai ser a ordem do desfile? Quantas escolas, quantas entidades estarão participando? Bem, Bastelli, nós tivemos 23 inscrições, né? Porque o desfile ele conta com um regulamento que é publicado no Jornal Oficial, tem todo um trâmite legal para respeito, inclusive, de a questão, como o Wagner colocou, dos idosos, as crianças, os animais, enfim. Tradicionalmente, nós teremos a abertura desfilando do tiro de guerra, porém, a abertura oficial ela vai acontecer com a apresentação da banda Arthur Jambelli. Então, na abertura, com a execução dos hinos, né? Arthur Jambelli se posiciona na frente do palanque e faz a abertura parada. Aí depois o tiro de guerra vem iniciando o desfile propriamente mesmo. Ah lá, e o tiro de guerra está lá. É verdade, o tiro de guerra. Eu já fui um valoroso soldado do tiro de guerra. Assim como acho que muitos. Melhor ano da vida, é o melhor ano da vida. Agora não é mais como é, antes era o ano todo. É o melhor ano da vida da gente, é o ano do tiro de guerra. É inesquecível, é muito gostoso. E depois, na sequência...
Na sequência, Aí o Wagner tem a lista. Na sequência, nós teremos aí, a partir de então, Polícia Militar, Bombeiros, SAMU, a APAI, o CEPROSOM, Secretaria de Esporte. Secretaria de Esportes, Escoteiros Tatuíbi, Escoteiros Limeira, Patrulheiros, né, com a belíssima apresentação da banda. Unidos contra o Crack, Lázaro Duarte, Senai, ou melhor, o Senai seria um dos últimos, né? É que eu estou lendo aqui. É uma banda fantástica, né? Isso. Na verdade, são as grandes atrações, né, Bastelli? A gente coloca, procura, quando organiza o roteiro, tem toda uma logística aqui na concentração, por conta dos veículos e a formação dos blocos, né, e das fanfarras também, porque tem algumas agremiações que não tem fanfarra, então a gente vai intercalando de maneira que mantém o som, né, em todo o percurso e distribuindo aí no que a logística nos permite. E finalizando, teremos a Guarda Municipal e os carros antigos. Então todo mundo vai passar ali pela Dr. Trajano. Carro antigo. Não é carro velho. Não é carro velho, é carro antigo. Acho que é bom lembrar também o espaço que a gente dá para Unidos contra o Crack, a Paróquia Santa Luzia, o Grito dos Excluídos, os Metalúrgicos, o Poder para Mudar, que são coletivos organizados hoje aqui no município, que também vão estar desfilando também com o Resgate da Pátria aí com a gente. O início às 8 da manhã. Às 8 da manhã, impreterivelmente. Vai até por volta de 11, 11h30. Olha, Bastelli, nos anos anteriores nós não conseguimos terminar antes das 12, né, Wagner? Infelizmente, não. Nós não deixamos buraco, tal, deixamos um desfile coeso, mas o Carros Antigos, por exemplo, ele vem com muitos carros, então acaba assim passando do meio-dia. Mas é poucos minutos. E numa velocidade espantosa. É que todo mundo gosta, né? Quer fotografar, é muito divertido, é muito interessante. Para quantas pessoas? Aproximadamente 2.000 pessoas, de 2.000 a 2.200, mais ou menos. E em todo o percurso nós teremos o isolamento com a corda, né? Sim, isolamento com a corda, seguranças da GCM, da Polícia Militar e também da empresa particular contratada. Teremos segurança em todo o percurso. Muito bem. Olha, eu queria fazer alguns registros. Hoje ainda está completando 19 anos, né? Então, hoje, às 14 horas, haverá uma solenidade lá na sede da INDA, Associação Integrada de Deficientes e Amigos. Hoje, às 14 horas, a inauguração da biblioteca, né, lá na... Não, Bastelli foi às 10h30. Foi às 10h30, é verdade. Foi às 10h30. Eu sabia que era hoje, mas já foi às 10h30. Nós acabamos de sair de lá. E a leitura, ela é fundamental, então a gente tem que valorizar bastante. E ela agora está lá no Parque Cidade. Isso, né? no Parque Cidade, perto do Volucato ali. Isso, exatamente. E amanhã, a partir das 8 horas, no Teatro Nair Belo, a segunda Conferência Municipal da Juventude. Exatamente, convocada também pela Prefeitura Municipal, né? Isso. Organizada pela Prefeitura Municipal. Nós teremos no sábado, o dia todo, a Conferência da Juventude. Muito bem. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa e tomara que tudo corra da melhor maneira possível. Eu deixo espaço para suas considerações finais. Bom, Bastelli, eu queria então aproveitar a oportunidade e agradecer a você pelo convite, por estar aqui divulgando, né, o nosso desfile e convidar toda a população que compareça, que prestigie, que nós estamos trabalhando no resgate desse civismo mesmo. Voltar àquela tradição de ter aquele desfile bonito, todo mundo participando, enfim. Então, contamos com vocês, esperamos vocês lá no dia 7, a partir das 8 horas. Legal. Wagner, obrigado pela presença e o espaço para você também. Muito obrigado pelo espaço, é isso mesmo, convidar a família, lembrar a importância da família, a mãe, o filho, os avós, de prestigiar o seu filho que está desfilando, a importância da família dar esse apoio. Desfile cívico para isso. E, em caso de chuva, o evento acontece. Está a previsão de chuva, mas o evento acontece, fica a cargo dos desfilantes, né? Desfilar ou não, mas o evento acontece no dia 7 de setembro. Então, com chuva ou sem chuva, e só em caso de temporal a gente fica, mas em chuvisco o evento acontece normalmente. O Dom Pedro era com a Marquesa de Santos, né? Não era isso?
Aí ele disse que a Marquesa fez uma feijoada, ele comeu muita feijoada, uma piada, que comeu muita feijoada e aquilo estava assim, meio... Ele estava lá às margens do riacho do Ipiranga, sentiu mal no intestino, mas como? E como? Não tem nada aqui. Nesse momento, o vento traz um pedaço de papel. Aí ele cutuca com a espada, coincidência ou sorte? Aí o imediato falou, independência ou morte, independência ou morte. Diz que foi proclamada a independência. Meu Deus do céu. Gente, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência. Até a nossa reprise às 9 da noite aqui no canal 15 da TV Mix Regional. Um bom final de semana a todos e segunda-feira, 7 de setembro, nós teremos um programa especial mostrando os desfiles que já aconteceram aqui na nossa cidade. Legal? Muito obrigado. Tchau, gente. Programa Reinaldo Bastelli. Oferecimento Odebrecht Ambiental, na Rua Visconde do Rio Branco, 186, no centro de Limeira. Muito mais modernidade para atender você.